Tá foda falar hoje bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um resultado aí que tá difícil de descer. Não porque a gente entende que o Flamengo tem que ganhar tudo, mas era um adversário que o adversário apresentou no jogo hoje. Eu acho que a gente tinha a possibilidade de sair com 3 pontos. Vamos ter uma conversa boa hoje, talvez apimentada, porque tá todo mundo aí com os ânimos à flor da pele. Mas antes da gente entrar nessa conversa, queria pedir para você que está assistindo a gente que curta o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o máximo que vocês puderem, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Lim, 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 lim. E aí ative um sininho também, porque toda vez que quando a gente tirar do forno aqui os nossos conteúdos, os nossos programas, vocês já vão receber um alerta avisando, ó, tem coisa boa aí chegando, tá bom? Queridões, nós já batemos bastante papo aí na mesa, vocês principalmente aí em Ribeirão Preto que assistiram juntos o jogo ontem com oferecimento aí do senhor Júnior Borelli, né? Que pagou cerveja para todo mundo ontem. E eu aqui em Londres que assistindo na madruga, foi difícil dormir, 3 e pouca da matina foi a hora que eu consegui apagar. O que está faltando para a gente ganhar esses jogos? O que está faltando para a gente fazer mais gols? A culpa é do técnico? A culpa é do time? A culpa é do gramado? Ou a culpa é da torcida que é muito impaciente? O que está pegando, meus amigos? Ô, Jean, boa tarde a todos aí. Cara, o que que tá. Cerveja não faltou ontem lá no Júnior, né? Pelo contrário, já serve pra cacete. Aí o João acabou com o estoque de cerveja do Júnior e, e ainda nós tivemos entreveiro ontem, né? Aquela falta de sinal, corre daqui, corre de lá. Tivemos um problema com a Claro aqui na região. Tivemos que assistir o jogo do notebook. Mas enfim, deu tudo certo. E para mim, cara, o que não tá dando certo é o Felipe Luiz, cara. Assim, a gente, por mais que a gente tente acreditar em algo diferente, as coisas não acontecem, né? Já é aí o seguido terceiro ou quarto jogo que ou erra na escalação ou erra nas substituições. E um ponto importante, cara, por mais que ele seja um técnico em formação, desculpa, o Flamengo não é com o elenco que tem, com a potência que é, não é um time para desenvolver técnico, tá? Já pensando aqui hoje de manhã, nós temos duas competições aí. Nós temos o Brasileiro e nós temos a Libertadores. E ele não renovou ainda, né? Me corrija se eu estiver errado. Ainda não. Pelo menos não foi divulgado. Eu acho que isso vai ser um fator determinante para poder chegar a essa decisão. Por quê? Das duas competições, se a gente perder as duas, ele não fica, na minha opinião. Se das duas a gente pelo menos ganhar uma, já justifica a permanência dele, né? Então, o Flamengo tem caído muito de produção, muito de produção. A gente é um time que não finaliza, não vejo mais o Flamengo finalizar. Paramos de fazer gol, e isso vai muito em linha aí com as peripécias aí, com as surpresinhas que ele anda fazendo, né? Então, a minha percepção desse jogo é essa, frustrante. Aquilo que eu disse, era a última chance que o Cruzeiro tinha aí para poder ainda vislumbrar chegar em primeiro aí no campeonato, ser campeão, e a gente não fez por merecer. O Cruzeiro jogou muito mais bola do que o jogo anterior contra o Vasco, e é aquilo que a gente falou, né, que contra nós os caras vão dar o sangue. Parece que é isso. Você me perguntar um destaque do jogo, sinceramente, cara, não sei te dizer, não sei te dizer. E agora a gente fica totalmente aí refém do Palmeiras. O Palmeiras vem numa ascensão histórica gigantesca. O time encaixou e, ao contrário, a gente está em decadência. Então, isso me preocupa até mesmo por se tratar de uma reta final aí, tanto de Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro. É isso.
Tá bom. Você concorda com isso, Júnior? É a tua opinião também que o problema está Já, no Felipe Luiz? já, obrigado por mais oportunidade de estarmos juntos aqui. Grande abraço a todos os rubro-negros. Realmente muito preocupante, né? A atuação do Flamengo ontem. Como bem disse o Marani, o time não vem performando há um certo tempo, né? Isso nos deixa com a luz amarelinha do alerta aí ligado, né? Eu queria entender um pouquinho mais o porquê que o Pedro não entra jogando, porque a gente depende muito de um cara dentro da área para finalizar. A gente não tem bons finalizadores, né? Até acho, eu não sei, acho que deve ser algum tipo de vaidade do Felipe Luiz para com o Pedro. Deve estar acontecendo alguma coisa de novo. Só pode, não tem outra explicação. O Plata é um bom jogador? É um bom jogador pela direita, até improvisado no lugar do centroavante, do Pedro, ele vai bem. Porém, eu acho que é um jogador mais para segundo tempo. Na hora que a gente perde velocidade, entra com cara de velocidade. Eu não mexeria, né, na escalação do Flamengo tirando o Pedro de início. Tá? Então, assim, eu penso que o Felipe Luiz está dando mole, tá? Se a gente continuar desse jeito, nós vamos dar o título de mão beijada ao Palmeiras. Essa é a minha percepção. Isso me preocupa muito, né? Como o Marani falou aí, foi investido muita grana, trouxemos jogadores experientes e caros, né? Para a gente buscar levantar títulos, né? Escolhemos os dois campeonatos e estamos sofrendo nos dois. Simples assim, né? Quer ver, ontem, eu não entendo, aos 35 minutos foi colocar o Pedro, tirou o Arrasca e tirou o Carrascal. São os dois meias de criação. Tira os dois juntos. Parece que o Felipe Luiz é do contra. Ele deve escutar Ou todo ele tá mundo falar o que perdido, né, tem. Júnior? Hã? Ou ele tá perdido, né? Não, não é possível. Só pode ser do contra, porque acho que ele escuta todo mundo falando uma coisa e fala, vou fazer diferente. Ele não deve ser facinho de lidar, não, viu? Vou dizer para vocês assim com toda tranquilidade. Agora, a gente tem que levar em consideração, obviamente, o Cruzeiro é um time qualificado, não é um time bobo, é um time forte, né? Segunda melhor defesa do campeonato. Melhor defesa, é um time bom, né? O jogo foi equilibrado, do meu ponto de vista. Eu acho que assim, o empate traduziu bem o que aconteceu, né? Os dois goleiros tiveram que trabalhar, trabalharam bem. Agora, a arbitragem é uma gozação, né, Jean, meus amigos? Pô, começo do segundo tempo, o Saúl foi puxado Hum, num contra-ataque. O cara já tinha amarelo, o jogador receberia o segundo amarelo e seria expulso logo no comecinho do segundo tempo. E o árbitro não deu o cartão pro cara. É a gozação. Então, assim, parece que também a arbitragem não vem nos ajudando, né? Muito ao contrário. se fala sobre a questão daquela bola na mão do jogador do Cruzeiro, porém, falam que na regra tem uma situação onde a bola rebatida no corpo e vai para o braço não conta. Só que isso aí serve para alguns times, para outros não, né? Assim como deram aquele pênalti contra a gente no jogo contra o Palmeiras, que o braço estava para fora da área, né? Então, assim, a gente começa a ter um pouquinho de conexão com o mal, né? Parece que o mal está querendo nos abordar, vamos dizer assim, né? Enfim, então, assim, eu espero que o Felipe Luiz acorde o mais rápido possível para que ele consiga trazer o Flamengo para começar a performar novamente. Tá. Eu vou começar a fazer algumas provocações aqui, que eu acho que a conversa é boa e a gente tem que, né, fazer um pouco de reflexão aqui junto com a turma que está assistindo a gente. Não esqueçam de dar o like e se inscrever para o nosso canal, que é muito importante, turma. Ah, vocês estão conduzindo um pouco a discussão de que a questão do Pedro, em tese, é uma questão
meio que sine qua non aqui no baixo desempenho, ou seja, ele é o segundo artilheiro do Flamengo na temporada, perdendo para o Arrascaeta, que geralmente tem jogado, né? Mas também está numa fase, não vou dizer que é ruim, mas parece que ou estão marcando demais ele, ou o esquema não está favorecendo a forma dele jogar, ou ele tem algum outro problema. Mas o que vocês estão querendo me dizer é a ausência do Pedro nas escalações tem fazido com que o Flamengo não seja eficiente em marcar, em finalizações, em marcar gols. O Flamengo teve 14 finalizações nesse jogo. Primeiro tempo, muito baixo, 4 finalizações apenas, e, e o restante veio no segundo tempo, tá? E quantas a gol, Jean? Dessas Duas a finalizações, gols. quantas a gol? 2 a gol no primeiro tempo e 2 a gol e 3 a gol, não, e Big Chance, duas também no. Acho que foi duas gerais aqui, pelo que está falando na estatística. Deixa eu colocar os dois tempos juntos. As grandes chances, 15 finalizações a gol, 5 que o goleiro salvou. É isso. Então, assim, tô querendo tentar fazer um pouco de provocação. O que vocês estão dizendo é a ausência do Pedro no time é o que está fazendo com que o Flamengo não seja eficiente nas finalizações. Ou seja, tá chutando, mas tá chutando mal porque não tem um goleador ali, um cara de referência na área. É isso que vocês estão querendo dizer aqui, João? Posso falar? Ô, Jean, meus amigos, boa tarde a todos. Até que dá para ter uma boa tarde depois daquele jogo de ontem, né? Eu não diria para você que é só o Pedro. Ontem, para mim, o Pedro tinha que jogar. Jogo grande como aquele ali, com 70 mil pessoas no Maracanã, você está com o melhor atacante, precisando fazer gol no banco, você coloca o cara com 35 minutos. As escolhas são dele. E ele tá pedindo para se dar mal. Parece que ele não conhece o Flamengo. O Marani foi perfeito no nosso primeiro programa. Tudo tá bem no Flamengo, basta 2 derrotas. Então, assim, eu não consigo entender essa posição dele de deixar o Pedro no banco, colocando 2 pontas, Plata e Lino, sem o centroavante para fazer o gol. Várias vezes a bola ontem passou por dentro da área e ninguém finalizou. Tava na cara que tava faltando um centroavante. Então a gente tem o melhor centroavante do mercado, melhor centroavante do futebol brasileiro, e não coloca o cara para jogar e põe 2 jogadores que não fazem gol. Aí pôs o Carrascal ontem. O que vai fazer? Então, faltou o quê? Faltou gol. Aí você põe um cara aos 35 minutos, beleza, é a opinião dele, ele quis assim, o Pedro no banco, tá bom. Cara, não virou nada, o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito fraco. Por que você já não volta com o Pedro? Por que você tem que esperar 35 minutos? Gente, com 35 minutos ele tinha feito uma mudança. Ele tirou o Lino e colocou o Bruno Henrique aos 20, Júnior, foi isso? Foi isso. Acho que foi aos 20. Não tem lógica, gente. Então, o que está aparecendo é que a falta de vontade do Felipe Luiz de ganhar jogos atrapalha o time. Se torna um time burocrático, um time covarde. Eu já falei para vocês muitas vezes, o Felipe Luiz me passa covardia. Ele parece com quem, João? Eu não sei com quem que ele parece, Júnior. Eu também já não estou mais. É muita covardia. É o Tite. É o Tite. Era isso que você. Ele é o Tite. Era isso que e graças a Deus a gente ontem não fez o nosso trabalho aqui, porque a gente teve muito problema de internet, como já foi falado. Porque eu ia falar besteira. Graças a Deus. Sabe, eu tô sendo muito político e vocês sabem que eu não sou assim, não é muito meu. Né? Eu sou mais raizão. Então, cara, tá demais, tá enchendo o saco. O Felipe Luiz tá passando do ponto. Ô, João, e o quanto que os nossos atacantes estão trombando lá na frente? Em todo jogo agora tem um trombando com o outro, um tira a bola do outro. O que está acontecendo, gente? Você vê ontem tinha o Saul batendo de frente, ia bater de frente. Quem tirou a bola dele foi o Arrascaeta. Ele vinha bater de frente naquela bola e encher o pé como ele faz bem. Um time que não chuta pro gol, o único cara que chuta pro gol é ele e o meia, meu Jesus, Luiz Araújo. Menino lá. Luiz Araújo. São os 2 únicos jogadores, mas ele não põe o Luiz Araújo para jogar também.
Outra coisa que me incomoda, gente, cadê os outros jogadores do banco? Cadê o Alacian? Ele não põe mais um moleque para jogar, ele tá matando o moleque. Enquanto a gente vê o Palmeiras formando jogadores o tempo inteiro, a gente está matando a nossa base, a gente não consegue colocar um jogador para jogar. Além dos outros, né? Além dos outros. Pô, não é possível. Parênteses, João. Ele não aceitou a contratação do Pepeca? Do Juninho Pepeca? Então por que ele não põe o cara para jogar? Vai ficar pagando o salário do cara e não. Um parênteses não entendi, só. perdão. Um parêntese só. Ele comentou na coletiva que ele talvez poderia ter colocado o Ian, que era um jogo que poderia ter usado o Ian, que no lugar do Arrascaeta, talvez ali a hora que ele substituiu, que poderia ter dado certo. E o Pepeca, ele falou assim, cara, o cara tá lá no final da fila, tá treinando bem, mas eu entendo que tem centroavantes que são melhores do que ele, que é o Pedro, que é o Bruno Henrique, né, o Plata, Jesus amado. e mais um que eu não lembro agora quem ele colocou na Ô, frente. Jean, o que tem a ver o Plata com o Juninho Pepeca? Não tem nada a ver. O que o Bruno Henrique tem a ver com o Juninho Pepeca? Não tem nada. Pelo amor de Deus, que futebol que ele está vivendo? Os caras não sabem jogar de costas pro gol. Centroavante trombador. É pivôzão, é o cara que mata a bola. Tá tocando a bola para trás, o Arrascaeta vindo dando aquela chapada que ele adora. Ontem a gente não tinha nem isso. Quantos gols o Arrascaeta fez assim? Bola no centroavante, toca para trás, ele vem naquela chapadinha de bola e faz o gol. Já falei demais, Marcelão. Vai lá. Marcelo, o que está faltando, Marcelo? A É, gente foi mal nesse jogo, nós fomos mal no jogo contra o Corinthians, recuperamos no segundo tempo, que aí o time realmente cresceu de produção. O que você acha que está faltando? O o Felipe Luiz está fazendo de errado, além de não estar escalando o Pedro? bom, olá para os amigos aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, aos que estão participando. Eu tinha preparado um fundo de tela pro pós-jogo diferente desse aqui. Aí eu tive que mudar aqui o urubu. Era um urubu imponente e queria colocar a raposinha no lugar dela, tive que mudar. Falei para IA aqui, Porco põe um só. urubu cabisbaixo. Pode falar, mano. Faltou o porco sorrindo aí, né? Não, é. E aí ia ser muito. Eu pensei nisso aí também, mas é muito. Aí seria muito, né? Dá muita moral para meus amigos palmeirenses. Não dá, não. Então, assim, mas tive que mexer nisso aqui. Eu acho que o pessoal já falou bastante, ou já falou praticamente tudo que tinha que falar. A gente vem de 13 empates em casa. Então, a gente percebe que o nosso jogo em casa está sendo menos produtivo que o fora de casa. Pelo menos no Brasileirão, né? A gente percebe que a gente continua sendo menos vazado, o time que menos toma gol, muito preocupado com isso, mas não faz gol. Então, se for conduzir dessa forma aí por mais 13 rodadas, com 13 empates, ou metade disso um empate e metade vitória, não chegar em lugar nenhum. Se nós pegarmos a projeção dos jogos aí até o término do campeonato, nós temos que fazer muito mais que isso. Então, não adianta eu falar aqui do mesmo que já foi dito, do que tem que ser feito, que eu concordo com todo mundo aqui. Não mexe na hora que tem que mexer, ou quer dizer, nunca mexe. É teimoso, né? Ele tem aquela ideologia e mantém até o fim, acreditando que vai ser o melhor e que esse é o único melhor. Não tem nada melhor que isso. Então a gente vai sofrendo aqui, vamos sofrendo e vamos tentar agora contra o Bahia no domingo. Eu não sei exatamente o porquê, não entendi ainda o que o Bahia está desfalcado de 13 jogadores, não sei exatamente o motivo, mas é o que está sendo divulgado aí, até os nomes deles já foram divulgados, para que a gente termine pelo menos aí essa mais uma rodada aí antes da data FIFA com uma pontuação ideal, aguardando o jogo do Palmeiras durante a data FIFA para igualar aí a quantidade de jogos, né? E a gente está com uma vitória a menos apenas. Vamos torcer aí para que domingo a gente acerte nessa escalação e no desempenho do time também. Tá? E os jogadores? A gente falou, eu concordo com vocês que o Felipe Luiz tem feito escolhas ruins, tá? Eu acho que a gente tem um consenso aqui de que quando saiu a escalação ontem, né? Não aquela escalação da pegadinha, outra escalação.
a correta, de que era um bom time para começar. A gente, eu não escutei vocês falando, porra, tá errado, não deveria partir assim. Mas passou o primeiro tempo inteiro, demonstrou-se em campo que o esquema que ele montou, o jeito que estava armado o time, não ia gerar resultados. Tanto é que foram 4 finalizações a gol no primeiro tempo, só, né? Jogando em casa, 72 mil pessoas, com um time completo. Então, realmente, ele precisava ter feito mudanças importantes já de largada no segundo tempo. E ele tem errado muito nessa questão, né? De demorar demais para mudar o esquema dele, né? A impressão que tenho é que, assim, ele quer ficar esperando o outro técnico se manifestar para ele fazer um contragolpe ou pensar uma estratégia diferente, antes de tomar decisão. E aí, eu não gosto de usar essa palavra que o João ele costuma dizer sobre o Felipe que é covarde, mas para mim é um excesso de conservadorismo, é, né? Às vezes é cagão demais, fica esperando, aguardando, aguardando, aguardando e quando vê o tempo passou. O tempo passou e aí botar o cara para Cagão, ó, jogar cagão demais é covarde, viu? é Ué, covarde? é a É? tradução, é a tradução. Cagão demais é covarde. Não, eu tava falando no conservador. Aqui tá foda, cara, segurar aqui. Pra mim era conservador. Geralmente vocês sabem que eu uso esse termo que é conservador demais. Mas ele foi cagão. E tem sido em alguns jogos, né? Mas e os jogadores, cara? Assim, eu tenho visto, porra, o Lino. Lino, pra mim, tá em queda. Uma Deu merda. uma caída de produção. Ele quer driblar demais ou quer, sabe assim, entregar aquele passe perfeito pro cara fazer. E não é isso que a gente precisa, de perfeição. O que a gente precisa é de arriscar. Que os jogadores também não sejam covardes ou cagões ou conservadores demais. Eles têm que arriscar também, né? Um chute na área ali pode gerar uma bola na mão, pode gerar um desvio entrando no gol, ele pode gerar uma outra oportunidade para o outro atacante ali, de repente espirrou e cai de presente, de bandeja no pé do cara, mas os caras só pensam assim, ó, não posso perder a bola aqui para não gerar o contra-ataque. A impressão que eu tenho que é essa. E aí, esse excesso de conservadorismo, ele muitas vezes traz o que aconteceu ontem. A gente não é agressivo, a gente não é agudo. Vocês acham que os jogadores também estão pisando na bola? Ou a gente tem que colocar, resumir a culpa que é na teimosia, no conservadorismo do Felipe Luiz? A gente precisa entender até onde essas decisões que ele toma estão interferindo no rendimento do time. Porque, assim, para mim, Samuel Lino, cara, medíocre. Medíocre. Tem que voltar no juvenil, no mirim, treinar fundamento. Esse cara não sabe chutar no gol, Jean. Esse, esse cara não sabe chutar no gol. Entendeu? Então, cara, difícil. Difícil. Ô, Marani, eu penso assim, ó, quando você joga com dois alas, né, atacantes, velocidade, no caso dele, do Plata, do lado, ou sei, enfim, quem seja, né, precisa do cara na área. O Lino é um cara que busca, olha para dentro da área para buscar o centroavante. Exatamente. Aí o que acontece? Ele faz a jogada. Se Não não tem, tem o centroavante, a bola vem para onde? Volta. quer dizer, tem centroavante, mas está no banco. Tá no banco. É. Então, assim, o Jean estava falando ali, para mim, o que está acontecendo hoje é muito filosofia do treinador. Os próprios jogadores começam, não, mas ele quer que faça isso. Vamos tocar bola. Vamos tocar bola. Vamos fazer o time movimentar. Vamos tocar bola. Cara, mas isso tem que ter um ponto final. Tem hora que tem que acelerar jogo. E ainda mais com 2 pontas rápidos. Mesmo assim, a gente não acelera jogo. E o Júnior foi perfeito no que ele falou. Ontem falamos muito sobre isso. O cara joga com 2 pontos e não joga com centroavante de área? Que futebol é esse? Quem que vai fazer o gol? A bola pererecando dentro da área, ninguém chega para chutar. Aí tinha que chegar lá o coitado do Carrascal, que não é função dele. Aí, nesse Então, para mim, caso, é filosofia. penso eu,
O Lino não está entregando. Ok, coloca o Pedro de centroavante e entra com o Bruno Henrique. Deixa o Lino para segundo tempo. Foi isso que eu Você tem falei. peças para você poder mexer. Você Eu tem peça para falei. mexer. Aí vocês acham que o Bruno Henrique não vai aguentar, não vai ter perna. Cara, volta o que era antes. Bruno Henrique e Pedro. Dois Deixa. meias, né? E dois meias. É. É simples, cara. Carrascal e Arrascaeta no meio. Já É. jogamos assim em outros momentos. Hoje o time é muito melhor e não joga assim por covardia, desculpa. O Jean é cagão, né, pro Jean. Mas é por covardia do treinador. Cara, a gente joga com um monte de sardinha. Nós somos os tubarões. Nós somos os tubarões. 80% que está ali, 90% que está ali é sardinha. Quando um tubarão luta com uma sardinha, o que vai acontecer? Não é o 100% caso das de ontem, vezes. né? Não é o caso de Não ontem, é né? não é o caso de ontem. Mas eu estou falando que a maioria do tempo, por que você vai se acovardar? Ele não joga assim contra ninguém. Ele não joga de peito aberto contra ninguém. Pega a Juventude, pega a Vitória, pega. Gente, o time do Corinthians é horroroso. Olha o que ele armou no primeiro tempo contra o Corinthians. Olha o que ele armou. Nós estamos falando só dos 3 jogos em casa. O único jogo que ele foi tranquilo, que ele jogou tranquilo, que não foi um jogaço, mas que ele controlou o jogo, foi contra o Juventude em Caxias. Não foi isso, Marcelo? Foi o único jogo que ele controlou. O resto nem controle o Flamengo teve. Na Argentina, então, nós não podemos falar em controle em nenhum momento, né? É, contra o Inter eles controlaram bastante, né? Perfeito. Contra o Inter foi o jogo do Flamengo no ano. Tirando o jogo do Chelsea no Mundial, foi o jogo do Flamengo no ano. Mas se vocês pararem para olhar o Inter, quem é o Inter também, gente? Sardinha. Perfeito. É a Só tem sardinha. nome. Virou sardinha. Só tem Virou nome. sardinha. Virou sardinha. O Corinthians Você dá virou uma sardinha. olhadinha, faz uma continha lá, quantos pontos eles têm no Brasileirão hoje? Média por jogo e quantos jogos faltam? Ele Não, não faz 44 pontos, ele cai. caíram É que tem time bastante. pior. Tem time É, pior. eu acho que a questão do Inter, assim como outros times, eles não têm elenco, né? Então, tem um time principal que é forte, mas machucou, suspendeu, escalou para a seleção. Esse time despenca, né? Porque o banco ali é um tamburete. Não é que nem o nosso, que tem 3 times para poder jogar com qualidade, né? Mas é, Ô, a gente Jean, tava, e nós temos um elenco, mas nós jogamos em no máximo 14 jogadores, 15 jogadores. É o que o Felipe Luiz usa. O resto, cara, até mesmo aquele que ele gostava tanto, que ele elogiava tanto, que eu tenho horror, que o Marcelo ama de paixão, que é o volantinho lá, como é que chama ele lá? Ever- O Everton Araújo Araújo. lá, o Everton Araújo. Ele matou o moleque. Ele amava o moleque. Até ontem ele era um moleque, era fantástico. Treinos maravilhosos, tinha um senso de colocação. O moleque não tem mais condição de jogar 10 minutos. Gente, ele É. não está jogando com o pulgar de fora. Quando o pulgar voltar, o que vai acontecer com ele? Imagina, é isso que eu estou falando. E o pior, você imagina o conservadorismo dele com o Pulgar de volta. É capaz dele jogar com 3 volantes. Quer dizer, Saul, Jorginho e Pulgar. Eu não duvido. Ele deve Eu não jogar o duvido. Saul para a direita, mas agora tem um Carrascal que está jogando bem e vai virar um problema aí. É capaz dele deixar o Pedro no banco e deixar o Carrascal de 9 ali. Mas, gente, é muito Mas simples, Jean. Jean, nós temos 5 substituições para serem feitas. Você pode absorver tranquilamente essas 5 substituições para manter o ritmo no segundo tempo, mas sem invenção, né? é, Sem deixa eu invenção. fazer uma reflexão com vocês aqui. Ele gosta de jogar com os 2 pontas ali, Lino e Plata, né? Geralmente, quando ele joga assim, o time fica muito forte ali na marcação, na frente. É um time agudo que consegue romper linhas na teoria. Porém, uma coisa que eu tenho percebido, e aí a minha dúvida está aí, se isso é porque o jogador não tem essa competência ou se isso é um pedido que o Felipe Luiz coloca. Geralmente, esse tipo de ala, ele tem 2 opções. Ou ele vai cortar e vai chegar ali no fundo e vai cruzar, buscando alguém de referência, como vocês colocaram, certo? Um 9 ali.
Ou então ele pode fazer aquele facão cortar ali para dentro e meter na gaveta, como às vezes o Luiz Araújo gostava de fazer. Eu não vejo o Plata e nem o Lino fazendo isso. Não. O Everton Cebolinha tem essa característica e o Luiz Araújo também tem. Então, assim, será que esses dois caras não têm essa competência técnica? Ou quando eles estão jogando, o Felipe Luiz tenta falar assim, ó, potencializa esse outro tipo de jogada, mas não essa? Jean, eu esqueci do Cebolinha. Você falou do Cebolinha aí agora, eu já estou até esquecendo do Cebolinha. Tem jogador que a gente já está até esquecendo, gente. Mas não tem, né? O que você falou está corretíssimo. Nenhum dos dois tem cacuete para isso. Não puxam para dentro e chutam para o gol, esquece. Não tem essa capacidade, não são jogadores disso, não. É jogador para puxar para o fundo, cruzar a bola para o centroavante fazer o gol. É. E como o Flamengo tem Sabe o que dificuldade de é? É chutar pro triste, gol, né? Jean. É É impressionante a triste, Jean. dificuldade que o Flamengo tem de chutar pro gol. Era com o Tite e é com o Felipe Luiz também. Eu não sei o que acontece. Não chutam pro gol. Mas olha só, Jean, pensa comigo. O Carrascal foi bem contra o Corinthians. O Segundo Felipe tempo. Luiz dormiu com essa pulga atrás da orelha, né? Aí o que acontece? Eu preciso colocá-lo no jogo contra o Cruzeiro. Quem eu tiro? Meu desafeto, Pedro. Adianta o Plata e coloca o Carrascal na do Plata. Ou seja, ele não tá, eu acho que ele não tá. Na verdade, eu acho que ele até pode jogar por ali. Mas então, se ele quer colocar o Carrascal por ali, tira o Plata e coloca o Pedro na área. E é isso, Jean. Então, assim, muita incoerência. Não, não tá legal. É, vocês sabem que eu sou um cara que defendo o Felipe Luiz, não pelo jogador que ele foi, até porque nós tivemos laterais melhores do que ele, mas ele foi um belo de um lateral para o Flamengo, tem conquistas fantásticas aí, duas Libertadores e tal. Mas eu acredito nele como técnico, acho que ele tem muito potencial, é um cara estudioso, um cara que fala três idiomas, conhece o dia a dia do Flamengo, sabe o que é ser Flamengo, tem amor pelo clube, né? Quando ele estiver em outro clube no futuro, vai ser um pouco diferente essa questão de não ter essa paixão. Mas eu confesso para vocês que tá difícil ultimamente defendê-lo aí nesses últimos jogos. Jogo com o Estudiantes, jogo com o Corinthians e esse jogo agora contra o Cruzeiro, sem contar ainda do empate com o Vasco, né? Eu acho que ele tem feito escolhas ruins e insistido em algumas questões que ele precisa mudar, né? Precisa mudar um pouco. Ele tem um elenco muito diverso, ele tem muitas opções para ter mais soluções de jogo e ele fica insistindo só no modelo, só no modelo. Então, realmente está ficando preocupante. Vocês usam muito uma Coisa, cara, frase. que você pegar um estagiário e pôr de CEO, cara, a gente vai calcular os riscos que isso pode acontecer? A gente pode pagar um preço altíssimo por isso. Eu não concordo só com essa comparação, tá? Quando você coloca um estagiário, você está colocando alguém que é despreparado, que não tem experiência nenhuma, que Assim ainda tem está que... que ainda tá estudando. Sempre falasse assim, ó, você pegar sei lá, Vai um pelo exército, gerente, um cabo para é, colocar de general. É o que a gente tem. É um cara, mas é verdade, Jean. Por mais que você goste dele, tudo que você falou aí é lindo. Ele foi um belo profissional. Mais que jogador de futebol, melhor que lateral, ele foi profissional. Um cara profissional a vida inteira. Tudo isso que você falou, ele é estudioso, ele fala três idiomas, que pro futebol, né, por enquanto, para jogar no Brasil, para treinar aqui no time do Brasil. Mas, enfim, é legal isso tudo. Mas o problema é esse que você também fala. A gente está no meio de um campeonato, de dois campeonatos extremamente importantes. Nós investimos milhões, milhões e milhões. E ele tem erros, cara, que, desculpa, eu acho que nem a gente aqui cometeria. Sabe, por concepções idiotas, burras, que não precisa. Quem, gente, tiraria, por exemplo, devido às proporções, o Romário num jogo importante de Copa do Mundo?
Ontem era uma final pra gente. Você vai tirar o nosso melhor atacante, a gente precisa de gol, tá jogando em casa, ou nós vamos nos defender em casa? Contra o Cruzeiro. Respeitando o Cruzeiro, é um bom time, legal. Mas a gente vai se defender? Então não, vamos jogar com 2 pontas abertos, sem centroavante, aí eu coloco aqui o Carrascal, porque foi bem contra o Corinthians. E abdico do meu atacante. Então são erros de principiante. E ele não corrige. Ele não corrige. Ele fica o jogo inteiro, Deus sabe pensando em quê? Na morte da Bezerra. E a Bezerra vai morrer. Ela vai morrer. Ela tá ali, tá dando sinais. Ela vai morrer. E ele continua. Ele continua. Oh, ontem é Jardim, né? Jardim, o treinador do Cruzeiro, é Léo isso? Jardim. Léo Jardim. Ele teve mais vontade de ganhar do que o Felipe Luiz. Felipe Luiz ontem teve medo de perder o jogo. Não, No na final do verdade, jogo, João, ele colocou na 4 ou 5. verdade, o Cruzeiro precisava, ele precisava ganhar o jogo. O Nós resultado de também. empate, não, mas o resultado de empate para o Cruzeiro é muito pior, né? O resultado do empate desse jogo é muito pior para o Cruzeiro que para o Flamengo. Eles Flamengo. precisavam ganhar esse jogo, essa é uma verdade, Concordo, tá. né? Eles se expuseram Perfeito. para isso. Perfeito. Mas ele tentou. Tentou Ele ganhar. tentou. Ah, o Ele Flamengo também tentou. A tentou. O gente Flamengo tinha que ter também tentou se ganhar, só que exposto. não tem Também tentou. conseguido. É isso. É. Ele Eu não tentou. acho que é falta de Mas vontade, como eu não tentou acho ganhar isso. Não, sem não jogo, é. colocar uns dois Ah, pontas abertos, 2 pontas abertos, o Júnior aqui acabou de falar, 2 pontas abertos que só sabem fazer cruzar. Só Então, sabem fazer. ele tá, Último, ele tá último esperando gol que do quem faça o Plata, gol. o último gol do Plata, Deus Não, sabe quando João. foi. Ele, O, ele, o, ele, ele o, tá Lino, esperando que o o Lino fez um gol Arrascaeta. desde que chegou. Ah, Ele mas, tá gente, esperando vocês que o ficam esperando o Arrascaeta faça o Arrascaeta. que o Pedro não tá lá em Ah, campo para é. fazer. É isso. Ele, desculpa, isso não é vontade de ganhar. Isso não é É vontade de ganhar. sim. É é, Não sim. é. é sim, Pra mim não é. é que não deu certo o modelo. E E aí, para mim, outra. eu Mas não acho que vem assim, dando. ele, Mas o ele, time não en- treina, João. O time não consegue treinar, não tem dia para treinar. Ele tá mudando o estilo de Ah, jogar. Em mas jogo isso é, treina. isso, É no jogo que tá mas isso é treinando. mas isso é do futebol brasileiro. O Cruzeiro também não tem. Sim, sim. Ele tá Uai, mudando o esquema de jogar, treinando nos jogos. Porque hoje o time não treina. Treina? Não. Folga. Hoje é folga. Para quem jogou é folga. Amanhã treina, domingo joga. então mantém o Amanhã time treina que o tinha que quê? jogar e pronto. Amanhã Para de joga. Treina inventar. quanto tempo amanhã? Vocês que são aí Tá inventando demais sem ter tempo de treinar. duas Tá horinhas de treino? trocando, No tá máximo? trocando o pneu com o carro girando. Mas Ah, é isso que está tá acontecendo. louco. É isso Então aí. não mexe no time. É Deixa isso o aí. time do jeito que tá. Põe o Pedro no lugar dele. Põe os caras no é, seu próprio lugar, como o Júnior estava falando aqui. uma coisa que a gente talvez não esteja acostumados mais, ou ainda, na verdade a palavra é acostumados ainda, é que essa nova geração de treinadores é um treinador que ele monta o time para cada jogo. Ele tem uma espinha dorsal, mas ele muda as soluções de ataque ali de acordo com o jogo. Então, por exemplo, ele começou com os alas e o Carrascal ali para quebrar linhas, esperando que o Cruzeiro fosse fazer uma marcação mais pesada, uma linha de 5 ali. Pô, quem que consegue quebrar linhas? Em tese, Lino, Plata, Carrascal, que é driblador, e a bola só sobraria para o Arrascaeta fazer gol, que é o que o Marcelo trouxe. Esse foi o modelo que, na teoria, ele montou para tentar ir contra o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro se preparou para isso. E aí o Cruzeiro não deu esses espaços ali aonde o Felipe Luiz estava buscando. O Felipe Luiz só percebeu isso quando ele tirou o Lino e colocou o Bruno Henrique. Só que já era tarde demais. Para mim, Mas o esse que, é que o ele fez com ponto. essa mudança? O que, que ele fez com essa mudança? Ele tirou um O, ponto e ti- colocou outro ponta. Para quê? o time começou a ficar mais agudo, começou a entrar por trás dos zagueiros ali. Você viu o tanto de bola que o Bruno Henrique começou a receber ali atrás, Sim, tanto é que o cara foi expulso sim, porque tentou segurar o Bruno Henrique. sim, mas não manteve, não conseguia fazer o gol porque não tinha gente dentro da área. É a mesma coisa. Então, tudo bem, só que Concorda? concordo com você, que aí foi onde ele tentou, depois de 15 minutos, colocar uma outra que é tarde. Então, assim, a questão do modelo de jogo, ele montou um. Para mim, o problema do Felipe é esse. Ele ou é muito orgulhoso, ou ele é muito cagão, ou ele é muito conservador,
ou ele não está vendo que o jogo tá mudando e ele está perdendo tempo. Mas Ô, que Jean, tinha será que ele é tão soluções. fechado? Será que ele é tão fechado assim, não aceita talvez sugestões, opiniões da comissão e até mesmo, não sei, o Boto Cara, Cor-de-Rosa, será que ele não pode ajudar a gente eu nesse acho que, sentido? Ou vai que tem. esperar a vaca ir pro brejo? Eu acho que o Boto tem obrigação de fazer isso, né? Primeiro porque eles são muito próximos, eles têm essa abertura, o Boto é chefe dele, né? Então ele tem esse respeito pelo Boto, você percebe que ele respeita muito a, a presença do Boto ali. Mas eu acho que alguém precisa conversar com ele, tá? Alguém precisa conversar com ele. Ô, Jean, antes que você encerre, tem um livro na sua estante aí, escrito Guardiola. Se você Uhum. puder fazer um favor, coloca no Sedex, manda lá para o Felipe Luiz, tá? Quem sabe ele faz uma leitura aí dinâmica para o próximo jogo. Meu amigo, que saudade do Tele Santana, do Carlinhos Violino. Alguém lembra do Carlinhos Violino? Até do Joel Santana eu tenho saudade. Até do Joel Santana. Futebol tá um saco. Nossa, futebol tá chato. Não, você tá pálido hoje, João. Tô. Tá com cara. Ontem nós saímos, agora finalizando, aqui a gente tá finalizando, tem uma historinha. Ontem a gente saindo da casa do Júnior, o Marcelo veio me trazer, né? Me fez essa gentileza. Rapaz, a hora que ele foi me deixar aqui na porta, ele ligou Celine Dion, trancou a porta e não me deixava sair. E falou o quê? Vocês acreditam nisso? Eu fiquei assustado no primeiro momento, né? Não, mas Aí ele começou ele a falou alguma. chorar. Ele falou Ele começou a para você chorar. alguma coisa antes. Ele falou Aí assim: olha falou, só. não, falou, nossa, fiquei até emocionado, João. Falei, opa, foi até assim para trás, né? Até fiquei, caramba. Achei estranho, mas. Não, mas aí depois rolou normal, saí do carro, ele me deixou sair. Graças a Deus. Calma que não tem trica aqui não. Meus amigos, é isso. Domingo temos mais um confronto difícil, importante aí contra o Bahia. E, sinceramente, não sei nem o que esperar. Tem essa questão da polêmica do gramado. E se realmente o gramado tiver ruim, vai ser mais uma desculpa para entrar para a mesa aí, né? Porque o time do Flamengo é um time que precisa de um gramado bom para poder jogar, né? Então, gramado ruim, talvez aí, por causa disso, ele coloca o Pedro, né? Porque aí você consegue ter um cara de referência para a bola chegar por cima e não só no toquezinho de bola. A conferir, mas eu estou bastante irritado aqui e realmente alguma coisa precisa acontecer. E eu acho que tem que ser de cima para baixo ali. O Felipe Luiz precisa tomar um calor para que realmente ele seja menos teimoso Previsível. e comece a testar outros modelos aí, né? Que realmente tá difícil, tá difícil. E os orixás iluminem a cabeça do Felipe Luiz, né? Não, você quer Amém. recuperar o Flamengo é jogar com o Bahia. Jogar com o Rogério Ceni. Três Chama o pontos. Chile. Como é que é? Chama o Chile. 3 pontos. Graças a Deus. Espero que nem isso ele quebre, né, o tabu, porque o Rogério Ceni nunca ganhou do Flamengo. Espero que ele não quebre esse Eu acho tabu aí depois de tanto tempo. que empatou. Eu acho que ele nem empatou. É, vamos lá. Bora. Meus amigos, muito obrigado. Vamos lá. E a gente tem o pré-jogo contra o Bahia, mas antes de finalizar, galera, não deixem de dar o like, não deixem de se inscrever e Glim, 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 glim. Sininho, ling, 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 ling. isso aí. Mais um Conversa Fiada da Nação fechado. Vai lá, pessoal. Nos Até mais. falamos. Obrigado. Um abraço para vocês. Tchau, Um tchau, gente. Um abraço. abraço, pessoal. Tchau, tchau.